Bom dia, gente. Tudo bem? Antes de eu começar, eu queria propor uma coisa um pouquinho diferente. Conversei com os adolescentes e a gente queria fazer uma dinâmica um pouco diferente. Durante a pregação, eu vou dar a ideia de 2 desenhos que quem quiser, quem tem esse dom e acha mais fácil para se concentrar, eu vou estender isso para os jovens há um pouquinho mais tempo, quem quiser também. A gente tem as pranchetas lá, tem as folhas. Se vocês quiserem, né, desenhar enquanto eu vou pregando aqui, a gente vai propor 2 desenhos durante a pregação. Então, quem quiser, ficar à vontade, pode pegar material para desenhar. A gente está fazendo isso com o intuito de conectar com os adolescentes que estão fazendo essa transição de sair do Ministério Infantil, né, e vir agora para o culto. Então, a gente gostaria que eles se conectassem com Deus e com a palavra também. Então, a gente vai fazer esse movimento. O primeiro desenho, então, que eu quero propor para vocês, hoje a gente vai falar sobre a identidade de Jesus, revelada no batismo, e a humildade dele de chegar até o batismo. Então, o primeiro desenho, eu gostaria que aqueles que vão desenhassem alguém construindo a sua identidade. Pode ser uma pessoa desenhando a outra, ou uma pessoa encaixando, sei lá, uma peça de quebra-cabeça numa outra imagem. Enfim, a ideia é construir a identidade a partir de si mesmo. E depois, num segundo momento, a gente vai ter um outro momento de desenho, e eu vou explicar. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João Batista, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo, o Espírito descendo como pombas sobre ele, e então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Vamos ao Senhor em oração. Espírito Santo de Deus, Tu que inspirou essas palavras, Tu que desceu dos céus abertos e pousou sobre o Senhor Jesus nessa cena. Espírito Santo, Tu está aqui no nosso meio. E nós te pedimos mais uma vez, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para as verdades do Teu Evangelho. E nós possamos, Senhor, contemplar a beleza, Senhor, do Teu Evangelho. A beleza dessa imagem diante dos nossos olhos espirituais agora, Senhor. E nós possamos nos maravilhar, Senhor, com quem Tu és, com por que Tu veio, Senhor. E nós possamos, Senhor, espelhar em Ti também a nossa identidade, Deus. Nos ajuda
Sem ti nada nós podemos fazer. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar o texto de Marcos 1 em stand-by um pouquinho e vou voltar nele no meio da mensagem. Eu quero fazer um mergulho com vocês sobre a questão da identidade. Antes de nós voltarmos para o texto, depois a gente vai fazer uma exposição um pouco mais detalhada do texto. Nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado, confuso. Talvez mais do que nunca, os seres humanos estão confusos quanto à sua identidade. Em um mundo de coach, de internet, pessoas confusas são presas fáceis, confusas da sua identidade são presas fáceis. É visível o desespero e a necessidade de aprovação que ecoa na nossa sociedade. A questão da identidade é crucial para nós compreendermos a nós mesmos e o nosso propósito de vida. Tudo isso aqui está em jogo. Todos nós fazemos uma construção pessoal da nossa identidade. Provavelmente você já teve que fazer uma coisa que é muito difícil, que é escrever uma bio do Instagram. Tem que botar ali, você é isso, aquilo, aquele outro. Acho tão, difícil esse tipo de definição, porque a gente é, às vezes, definido pelas pessoas que a gente não conhece por aquilo que a gente coloca lá. E a gente não é só aquilo que a gente coloca lá, nessa rede social, enfim, só para dar um exemplo. Um bebê, ao nascer, a única identidade que ele tem é uma fitinha no braço com o nome do pai e da mãe. Você já parou para pensar nisso? A única identidade que ele tem nos seus primeiros dias é uma fitinha com o nome do pai e da mãe. Depois, antes de sair do hospital, ele ganha uma certidão de nascimento, que conta ali o horário, a cidade e o país que ele ou ela nasceram. Depois disso, a identidade vai sendo construída a partir de informações às quais você é exposto. O ambiente familiar, a educação que os seus pais te dão, seus valores e como eles enxergam a vida. E assim vai sendo construída a nossa identidade. Depois, mais tarde, na fase crítica da adolescência, parece que nós somos muito mais influenciados pelos de fora da família do que pelos de dentro. Eu vivi bem essa fase aí. Começamos a questionar os nossos pais, a questionar o mundo e tentar interpretar o mundo por nós mesmos. Em cada fase da vida, nós vamos nos identificando com um grupo de pessoas e nos amoldando aos padrões e valores desses grupos. E assim, é assim que é construída a nossa identidade. O curso que escolhemos na faculdade, a instituição que nós escolhemos para estudar, os diplomas, os cursos, os feitos, os bens, tudo isso vai sendo abotoado, costurado à nossa identidade. E eu poderia ficar aqui horas filosofando sobre identidade, mas isso aqui não é uma palestra de filosofia, eu não sou filósofo, estou bem longe disso. Todos nós, o que eu quero dizer é que todos nós temos, como ser humano, uma identidade como filho de Adão. E não importa muito tudo isso que eu acabei de falar. Como filhos de Adão, nós estamos em uma condição diante de Deus. Essa identidade que eu acabei de falar, essa identidade sem Deus, ela é muito distante daquilo que Deus planejou para o homem inicialmente. Por isso o homem ainda está perdido, sem saber qual é a sua real identidade. O homem está distante de Deus, e assim, distante do propósito para o qual ele foi criado.
Vocês lembram que no domingo passado eu falei sobre como nós conhecemos a nós mesmos? Repetindo a frase de João Calvino, para ajudar a nortear os nossos pensamentos, e depois nós vamos olhar para a Bíblia. A frase diz assim: é evidente que o homem nunca atinge um autoconhecimento sem que antes ele tenha contemplado a face de Deus e após tal contemplação tenha examinado a si mesmo. Então, antes de nós termos uma consciência completa da nossa identidade, nós precisamos olhar para Deus. E aí, então, fazer uma análise de nós mesmos. Agora, eu queria olhar para a Bíblia e deixar que o Criador nos revele qual é a nossa verdadeira identidade e qual é o verdadeiro propósito do homem. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim, se você quiser acompanhar comigo. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender bem o que Deus estava querendo para o ser humano e para toda a humanidade a partir dessa definição de identidade. Adão, o representante inicial da raça humana, foi criado e colocado no mundo, criado por Deus, para ser o vice-regente da criação. A Bíblia diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e isso quer dizer que, mesmo sendo parte da criação, ele é distinto de toda a criação. Ele é o único ser criado que é a imagem e semelhança de Deus. A coisa criada que se parece com seu Criador. O propósito de Adão era governar o mundo de Deus como Deus governaria. E refletir a sua imagem, e espalhar a sua imagem e a glória de Deus por todo o mundo. Assim, espelhando a glória de Deus na criação. Beleza, paz, bondade, ordem, tudo isso era para ser reconhecível no mundo de Deus. Pois esse é o caráter de Deus, essa é a imagem de Deus. É isso que o homem deveria espelhar na criação. Mas a gente sabe que não é isso que aconteceu. Adão se rebelou contra Deus, distorcendo em si a imagem de Deus pelo pecado, manchando a sua imagem, a imagem e semelhança de Deus pelo pecado. Nós ainda carregamos um pouco da imagem de Deus, é claro, alguns atributos de Deus são compartilhados conosco. Nós temos vontade, nós temos sentimentos, emoções, nós temos raciocínio. Tudo isso são atributos de Deus que são compartilhados conosco. A gente ainda pode enxergar no ser humano a imagem e semelhança de Deus, mas ela foi contaminada, manchada pelo pecado. E ao ser manchado então pelo pecado, Adão também perdeu de vista o seu propósito, que era glorificar a Deus e encher a terra com a glória de Deus refletida nos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Tem um episódio na Bíblia, em Gênesis capítulo 11, que mostra bem como o homem se rebelou contra Deus e como ele estava agindo de maneira diferente que Deus tinha o criado para ser. Lá em Gênesis capítulo 11, versículos de 3 a 4, diz assim: venham,
Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviam de pedras para eles e o betume serviu de argamassa. Depois eles disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance ao céu. Assim, o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados pela terra. Essa é exatamente a definição contrária daquilo que Deus tinha criado o homem para ser e fazer. Deus tinha criado o homem para governar conforme a imagem e semelhança de Deus, com justiça, paz e bondade, para que o nome de Deus fosse glorificado por meio de Adão. E agora, os homens que se rebelaram contra Deus querem fazer uma torre para chegar até Deus, para que o seu nome seja louvado. Na Bíblia infantil que eu leio para os meus filhos, essa parte é muito engraçada, porque o autor fala assim, e a torre não era nem tão alta assim que Deus teve que descer do céu para ver a torre e falar com as pessoas. Essa cena da Torre de Babel, essa cena em que as criaturas de Deus agora querem buscar glória para o seu nome, não é parecido com os nossos dias, meus irmãos. Cada um construindo a sua torre em direção ao céu, buscando que o seu nome seja glorificado e espalhado por sobre a terra. Queremos ser admirados, aprovados pelos nossos feitos, pela nossa disciplina, pelo nosso shape. Eu nem tenho shape para fazer isso, né? Pela conta bancária, ou tentarmos de alguma maneira nos enxergarmos a partir desse tipo de feito, desse tipo de identidade que não é a identidade que Deus planejou para nós. A pergunta que fica aqui é: um dia a vida acaba, nós somos seres finitos. Um dia a beleza acaba, dinheiro você pode perder tudo, várias coisas podem acontecer durante o curso da sua vida. E a pergunta que o próprio Evangelho de Marcos, que nós já vamos retornar para ele no início, lá no capítulo 8, versículo 35, diz assim: que pois adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Mesmo que você seja uma pessoa cheia de méritos, de insígnias, de diplomas, ou até de dinheiro, o que você daria em troca pela sua alma? Olhemos agora para o texto do batismo de Jesus. Vamos olhar para a postura de Jesus dentro do mundo criado. Vocês lembram? Jesus, o Filho de Deus, encarnou e veio à terra. Agora, como que Jesus revela a sua identidade e onde ele baseia a sua identidade? Olhemos para o texto agora de Marcos capítulo 1. O versículo 7 diz assim: e esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Esse texto, essa cena da humildade de Jesus no seu batismo, ele é relatado nos 4 evangelhos.
E isso é importante observar, porque nenhum dos evangelistas deixou essa cena de fora. Aqui nós temos uma grande cena de humildade. João Batista reconheceu que Jesus é muito maior do que ele, que ele tinha um batismo mais poderoso do que ele. E mesmo relutante, ele se submeteu a Jesus. Primeira cena de humildade. João Batista reconheceu quem Jesus era. Talvez ainda parcialmente, não completamente. Se a gente for analisando o evangelho mais para frente, depois João Batista é preso e eles mandam perguntar para Jesus se Jesus era mesmo o Messias. Então, ali foi um momento de iluminação do Espírito Santo em João Batista. João, porém, tentou impedi-lo. Aqui está em Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15. Um outro relato da mesma cena diz que João, porém, tentou impedir Jesus. João disse: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Ambos, Jesus e João, estavam fazendo a vontade de Deus. Jesus deseja ser batizado, como diria Santo Agostinho, para proclamar com a sua humildade o que para nós é uma necessidade. Jesus, ao desejar ser batizado, ele proclama com a sua humildade o que para nós é uma necessidade. No batismo de Jesus, o batismo de Jesus é o primeiro ato público, é o início do ministério de Jesus. O texto diz que Jesus saiu de Nazaré, da Galileia, e veio até o Rio Jordão para ser batizado. Muito se fala sobre a infância de Jesus, e aqui esse gap de informação entre a infância de Jesus dos outros evangelhos e esse momento em que Jesus é batizado, as pessoas viajam na maionese, como se diz. Jesus foi para a Índia, estudou com não sei quem. Não, a Bíblia diz que ele estava bem quietinho, levando a sua vida comum e ordinária, como carpinteiro junto com seu pai, em Nazaré. E no tempo oportuno, no tempo determinado por Deus, ele saiu de Nazaré e foi para o Jordão para ser batizado e dar início ao seu ministério. Nós aceitamos isso como a palavra de Deus e como a verdade de Deus. No primeiro ato público do ministério de Jesus, e eu queria enfatizar isso bem, aqui, Jesus não tinha feito nada de extraordinário. Jesus não tinha curado ninguém, não tinha multiplicado os pães. Jesus não tinha feito nada de extraordinário. Jesus era um homem completamente comum, mesmo sendo Deus, nesse tempo até esse momento. Mas nesse momento, esse é um momento representativo. Esse é o momento em que Jesus nos representa, começa a nos representar como substituto. Ele como substituto para nós. É por isso que ele vai até as águas para ser batizado por João Batista. Ele está encenando com a sua humildade um caminho para cumprir toda a justiça proposta por Deus. Ele é o nosso exemplo nesse momento. Ele foi até o batismo por nossa causa, para nos representar. E o batismo de Jesus, às vezes, é subestimado.
Essa cena pode ser muito subestimada. E nós, como cristãos, precisamos aprender a valorizar o batismo. Por quê? A cena do batismo de Jesus dá início à nova criação de Deus, à restauração daquilo que Deus até então ia fazer por meio de Cristo. Essa cena marca um novo começo para a humanidade. Até esse momento, a humanidade estava distante de Deus, buscando fazer as suas torres, buscando fazer o seu próprio nome na terra. É imprescindível notar que a água aparece toda vez que Deus vai fazer algo novo. Eu conversei com a Larissa sobre isso no nosso grupo lá. A água, no Antigo Testamento, simboliza o juízo de Deus. Não só a purificação, purificação também, pelo lavar da palavra, também existe esse símbolo. Mas a água no Antigo Testamento simbolizava o juízo de Deus, e eu vou mostrar para vocês. Vocês lembram de que Noé passou pelas águas do julgamento de Deus para que a criação começasse novamente? Como se fosse um reset. O juízo de Deus veio na forma de dilúvio, e aquele que passou pelo dilúvio, que foi batizado pelo dilúvio, saiu do outro lado, para uma nova vida. Ou o povo atravessando o Mar Vermelho, sendo batizado pelo Senhor para ser o seu povo, enquanto os corpos dos egípcios estavam boiando na água no amanhecer. Vocês lembram disso? O povo de Deus passa e é batizado nas águas do Rio Jordão. Desculpa, nas águas do Mar Vermelho. Eu já misturei os lugares. Nas águas do Mar Vermelho. Para ser o povo eleito de Deus. Para Deus começar uma nova história. Então essa imagem é muito vívida da água como um elemento de julgamento de Deus e de nova criação. Tem mais uma cena da água como julgamento de Deus. Jonas, no barco, depois de ter desobedecido a Deus, é jogado nas águas da morte, nas águas do juízo de Deus pela sua desobediência. E ele fica morto, como morto dentro do peixe, e ressurge ao terceiro dia, por uma nova chance, por um novo momento. Essa imagem está clara em toda a Bíblia. E o batismo de Jesus também tem a ver com o juízo de Deus, com morte, sepultamento e com ressurreição. Não é simplesmente, porque fica essa pergunta, né? Se Jesus não tinha pecado, por que ele foi para ser batizado? O que aquela água lá do Rio Jordão ia purificar de Jesus, se ele não tinha o que ser purificado? Jesus não foi para o batismo de João Batista para ser purificado. Jesus foi para o batismo de João Batista para representar a obra que ele veio fazer no mundo. Jesus veio até as águas do batismo no Rio Jordão para prefigurar aquilo que ele faria na cruz, a experiência da morte e da ressurreição. Então o batismo é esse símbolo. Não é simplesmente para lavar os pecados, como algumas pessoas falam por aí. O batismo não é para lavar pecado. O batismo é para matar o velho homem. E daquela água nascer uma nova criatura que vai viver a imagem e semelhança de Cristo. É por isso que nós, cristãos, valorizamos o batismo. O batismo deve ser uma festa para nós, irmãos. É a ordenança que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Eu quero muito, anseio muito, por logo batizar alguém aqui, preparando essa mensagem.
eu lembrei de tantas pessoas que eu já batizei, da história de cada um. Em especial, um cara que era lutador de jiu-jitsu lá da nossa igreja, e ele falava para mim: pastor, eu estou pronto para morrer. Estou prontinho para morrer. Aquele velho Zé vai ficar lá na água, e de lá vai nascer um novo. É óbvio que essa é só uma imagem. Isso já tinha acontecido no coração dele. Quem são as pessoas que nós batizamos? Aqueles que nós percebemos que já morreram para o mundo, que Cristo já nasceu no coração deles. Essas são as pessoas que devem ser batizadas. Todas essas cenas que eu falei do Antigo Testamento, elas preparam o imaginário do povo judeu para essa cena também, do batismo de Jesus. E essas cenas e essas imagens também devem estar vivas na mente de todo cristão que lê de verdade a sua Bíblia, com intencionalidade, com profundidade. É por isso que a gente precisa valorizar o Antigo Testamento. A gente precisa olhar para o Antigo Testamento e ler ele olhando para Jesus. Todas essas cenas preparam o coração do crente quando está lendo a sua Bíblia para celebrar esse momento da inauguração do ministério de Jesus. O batismo de Jesus, então, não é apenas uma lavagem com água. O batismo de Jesus é uma prefiguração do seu propósito de vir para morrer, para que o povo de Deus possa viver. Essa é a imagem que Paulo usa ao explicar o batismo para os romanos, por exemplo. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 a 5, diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, nós fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aqui Paulo está explicando no início do capítulo que as pessoas têm vivido no pecado, como se a graça de Deus fosse para isso, para que as pessoas vivessem deliberadamente no pecado. E não. Paulo está lembrando do batismo. Vocês morreram para a velha vida. Nas águas do batismo vocês foram mortos, vocês morreram com Cristo, junto com Cristo. E de lá vocês nasceram para uma nova vida, não mais para uma vida de pecado, mas para uma vida a ser vivida para a glória de Deus. Então vocês viram como o batismo de Jesus não tem tanto a ver com lavagem de pecado, mas sim com morte e ressurreição. Essa é a imagem que a Bíblia aponta para nós, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Desde o início do Evangelho de Marcos, a identidade e o propósito de Jesus já estão anunciados. Marcos, eu não sei se ele era um pouco apressado, mas ele é bem sucinto no seu Evangelho. É o primeiro Evangelho, e é correria. Ele já dá de cara, já fala para que Jesus veio. E ele já monta essas cenas, já para poder, no primeiro capítulo, ele já diz assim: no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele já disse que é para anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Ó, isso aqui que eu estou escrevendo é para isso. Ele já anuncia, já conecta com João Batista. João Batista está batizando, batismo de arrependimento, Jesus já é batizado por ele, João Batista já sai de cena. E aí inicia o ministério de Jesus. Então, o Evangelho de Marcos é bem objetivo. No batismo, a imagem de Jesus imergindo da água e saindo dela já mostra que ele veio para, então, receber o juízo de Deus em nosso lugar. Essa é a imagem do batismo. A gente precisa ficar com isso muito claro.
a imagem do batismo de Jesus não é simplesmente para a gente olhar e achar bonito. Sabe aquela imagem dos programas que a gente vê na TV, que vem a pombinha descendo assim, a gente acha aquilo tão... Não. Nós precisamos entender que aquilo ali era uma pré-figuração do propósito de Jesus ter vindo ao mundo e receber em si o juízo de Deus, para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados e uma nova vida, uma vida eterna. Para reforçar essa ideia, no mesmo Evangelho de Marcos, Jesus confirma essa ideia que eu estou passando para vocês. Que o batismo de Jesus é o batismo como uma representação da sua morte. Lá em Marcos capítulo 10, diz assim, Tiago e João estavam, pedindo para Jesus para sentar um do lado direito, outro do lado esquerdo. Entendendo tudo, que estava acontecendo. Esses entenderam bem o que estava acontecendo. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximando-se dele, e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Jesus faz uma conexão entre o cálice que ele beberia com o batismo que ele seria batizado. Então, aquele batismo de João Batista aponta para a obra da cruz, para o cálice da ira de Deus que Jesus bebeu. E graças a Deus por isso. A humildade de Jesus nessa cena não está ligada ao fato de Jesus se submeter ao batismo de João. Porque a gente pode fazer uma leitura rasa e achar assim, não, olha, como Jesus foi humilde, ele era maior do que João, ele foi lá para ser batizado por João, mesmo não precisando. Não é só isso. A imagem proposta, a cena. Vocês lembram que na outra pregação eu falei que Filipenses capítulo 2 seria a lente pela qual nós veríamos as cenas de humildade de Jesus? É isso que a gente está falando. Em Filipenses capítulo 2 diz que ele desceu da glória, se humilhou, tomou forma humana, não se apegou pelo fato de ser igual a Deus, e ele morreu uma morte de cruz. Essa é a cena. E é através dessa lente que nós olhamos para a cena do batismo. Não simplesmente pelo fato de Jesus ter sido humilde e ter se submetido ao batismo de João, mas porque esse batismo já mostrava o motivo, primeiro, a identidade de Jesus e o motivo pelo qual ele tinha vindo. A humildade de Jesus nessa cena não está apenas ligada ao fato de Jesus se submeter ao batismo, mas sim ao fato de Jesus ter descido do céu, assumido forma humana e ter se humilhado e ter se entregado para morrer na cruz. E o que isso tem a ver com a gente? Beleza, entendemos que Jesus veio para morrer no nosso lugar, de maneira humilde, ele assumiu essa posição. Então, olhando para o batismo de Jesus, Jesus como nosso representante, como nosso mestre, como nosso Senhor. Por causa da humildade de Cristo, os cristãos devem basear a sua identidade em Cristo e não na sua própria identidade, seja ela construída ou adquirida com o tempo. Em outras palavras, em Cristo, se você está em Cristo, não importa se você é americano ou brasileiro, gaúcho ou mineiro, galo ou cruzeiro.
Se você está em Cristo, nessa passagem, há uma palavra de graça para você. Na cena do batismo, tem algo interessante a ser analisado e que pode ser profundamente aplicado à nossa vida. É notável que quando o Pai declara de que Jesus, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, Jesus ainda não tinha feito muita coisa que nós acharíamos impressionante. Ele não tinha curado ninguém, nem resistido a Satanás no deserto, ele não tinha sido crucificado nem ressurgido. Faria muito mais sentido se o orgulhoso anúncio do Pai viesse depois de algo grande e glorioso. Mas não foi assim. Antes de Jesus, como homem, ter feito qualquer coisa, já havia uma declaração de graça sobre ele. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Irmãos, essa é uma palavra de graça maravilhosa que também toca a nossa vida. No reino de Deus, a nossa identidade não é construída a partir de diploma, de bens, ou de qualquer coisa que você fundamenta a sua identidade. A sua identidade é baseada, é construída pelo fato de você estar em Cristo. E estando unido com Cristo, do batismo, a declaração de Deus para a sua e para a minha vida é: você é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu vou repetir. Você é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu não sei, talvez muitos aqui ainda não tenham filhos. Mas às vezes eu pego os meus filhos e boto eles na minha frente. E eu falo para o Noah, eu falo para a Nina: meu filho, como eu te amo. E eu falo para eles assim: vocês sabem por que eu te amo? Pelo simples fato de tu ser meu filho. Só por tu ser meu filho. Eu te amo porque eu te amo. E essa é a palavra de Deus para nós. Nós não precisamos mais sofrer com a tirania da performance. Nós já somos amados por estar em Cristo. Nós já somos amados por estar em Cristo. E dessa declaração deve nascer um caráter humilde. Porque eu não fiz nada para receber essa graça. Eu recebi tudo por causa do amor do Pai em Cristo. Um dos versículos que eu acho mais importantes da Bíblia, que é o meu versículo preferido, e muitas vezes vocês vão me ver citar, se Deus quiser, do púlpito dessa igreja, é Romanos 5:8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não tinha feito nada. E Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma vez eu trabalhei como voluntário num centro de recuperação. E tinha um senhor já, que ele tinha problemas mentais e cada semana eles tinham que decorar um versículo bíblico que ele não conseguia decorar. E o pastor daquele centro de recuperação falou assim: não, beleza, talvez tu não consiga decorar muitos versículos bíblicos, mas um versículo tu vai decorar, e é esse. E esse versículo ele sabia de cor. Todas as vezes que nós chegávamos no centro de recuperação, ele recitava esse versículo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
No batismo de Jesus, Jesus emerge da água como um plebeu molhado e despenteado. E subitamente, o Espírito de Deus aparece e o profundo mistério do universo reverbera pelo ar. Este é o Filho de Deus. Essa é a identidade dele. Qual é a sua identidade, cristão? Antes de qualquer coisa, de apresentar qualquer coisa como sua identidade, você é um filho de Deus. E essa é a sua identidade mais importante. E Jesus é o Filho de Deus, o Filho quem o Pai ama, em quem ele se compraz. Toda a atividade de Jesus se desdobra da sua identidade como amado. Ele amava os outros, ele curava, ele pregava, ele ensinava, ele repreendia e redimia, não para ganhar a aprovação do Pai, mas por sua certeza enraizada no amor do Pai. A identidade de Jesus como Filho amado se transformou em atitudes para os outros e o impeliu para cumprir a missão que o Pai designou para ele. Vocês lembram da nossa definição de missão? Eu quero aplicar essa imagem na nossa definição de missão. A nossa missão como comunidade Horizonte é ajudar cada pessoa a se tornar um discípulo maduro que está crescendo na identidade e na comunidade e na missão de Jesus Cristo. Nossa identidade em Cristo é como filho amado de Deus em quem ele sente prazer. Antes de qualquer atitude, resposta, oração, canto, serviço, você precisa lembrar que pela graça você é um filho amado de Deus. É a partir dessa identidade que eu cresço em comunidade, amando e servindo. Isso flui da nossa nova identidade em Cristo. E é por ser amado por Deus que eu me envolvo na missão de Deus, revelando o amor de Deus em Cristo com a minha vida e pregação. A partir dessa nova identidade. Por isso eu gostaria que nessa semana vocês lembrassem do seu batismo. Vocês pensassem a respeito disso. Talvez falassem com alguém que estava lá naquele dia e lembrassem desse momento. Para lembrar da sua identidade. Como filho amado de Deus. Cada um tem aqui um jeito de lembrar da sua identidade. Eu queria que a gente, nessa semana, ao começar a semana, lembrasse dessa identidade, vestisse essa identidade. Cada um vai achar os meios de lembrar. Seja falando com alguém, seja vendo uma foto. E ao lembrar dessa cena, você lembre, para começar a sua semana, que você é um filho amado de Deus, em quem Deus tem muito prazer. Martim Lutero exortava cada membro da sua comunidade a considerar o batismo como o uniforme diário que se deve usar o tempo todo. O cristão lembra novamente que é perdoado de tudo que veio antes e que haverá graça suficiente para tudo que virá. Paulo em Gálatas nos diz que nós nos vestimos de Cristo no batismo em Gálatas 3:27. Nós estamos vestidos do Filho amado em quem Deus se compraz. Como cristãos, nos acordamos cada manhã como batizados. Somos unidos a Cristo e a aprovação do Pai é declarada sobre nós. Somos marcados desde o nosso primeiro momento de manhã por uma identidade que nos foi dada pela graça. Uma identidade que é mais profunda e mais real do que qualquer outra identidade que nós possamos vestir nesse dia.
Pela manhã, quando você acorda com seu pijama surrado, remela nos olhos, bafo e cabelo despenteado, os céus estão abertos. E há uma declaração de graça sobre você. Você é o filho amado em quem Deus sente alegria. Se nós lembrarmos disso a cada manhã, a nossa postura vai ser diferente. Nós vamos enxergar a vida com um olhar de graça. Nós vamos encarar a vida com humildade, com a humildade de Cristo, a qual Ele mostrou para nós na sua encarnação, no seu batismo. Mas nem sempre nós lembramos disso. Mas essa deve ser a identidade que nós vestimos antes de qualquer outra. Lembre-se disso. Você é um filho amado de Deus, em quem Ele sente muito prazer. Qual é o significado do batismo de Jesus? Vamos recapitular aqui para memorizar. Jesus não foi lavar os pecados. Jesus foi revelar o que Ele veio fazer pela humanidade. Receber o juízo de Deus e ressuscitar ao terceiro dia. Essa é a imagem do batismo de Jesus. E o que isso implica na nossa vida? Que se nós estamos unidos com Cristo, nós também morremos para o pecado e nascemos para a vida eterna. E há uma declaração de graça. Os céus estão abertos sobre você, declarando que você é um filho amado de Deus, em quem Ele tem muito prazer. Isso aqui não é papo coach, tá? Isso é Bíblia. Essa é a Bíblia. Isso é algo realmente espiritual. E eu gostaria que a gente se apoderasse dessa verdade nessa manhã. Se você ainda não creu em Jesus, talvez tenha alguém aqui que ainda não creu em Jesus. Não fica aí na derrota. Cristo veio para te salvar da tirania da identidade. Você não precisa provar mais para ninguém. Cristo já fez tudo por você. Basta você depositar a sua esperança e a sua fé nele. A boa notícia é que Jesus foi humilde no nosso lugar, no seu lugar. Ele recebeu o juízo que era para você. E agora, se você depositar nele a sua confiança e esperança, você também pode ver espiritualmente os céus abertos e a palavra de graça na sua direção, dizendo: você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Talvez você tenha passado a sua vida inteira tentando ouvir isso do mundo, tentando ouvir isso dos seus pais ou de quem quer que seja. Mas há uma maneira de você encontrar alegria, satisfação e paz com Deus. E é por meio de Jesus Cristo, única e exclusivamente. Nós saímos daqui hoje. Não que vocês já não soubessem disso, mas como é bom poder olhar para a palavra de Deus e lembrar disso. Talvez você chegou aqui se sentindo péssimo. Talvez você não chegou aqui se sentindo filho amado de Deus, em quem Ele tem muito prazer. Mas Deus diz para você hoje: essa é a palavra de graça para a sua vida. Saia daqui com essa identidade hoje. Em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, muitas vezes na nossa vida, Deus, nós temos vestido outras identidades, Senhor. Mas através dessa cena de humildade, nessa manhã, a humildade no batismo, olhando para a identidade de Cristo,
para o seu propósito e para a sua missão, nós podemos conhecer um pouco de nós mesmos. Um pouco de nós mesmos na nossa arrogância antes de te conhecer, antes de ser salvos. E olhando para essa cena, nós queremos encarar a nossa semana, não vestindo as nossas insígnias, os nossos feitos e a identidade que nós construímos para nós. Mas nós queremos começar a nossa semana revestidos de Cristo. Obrigado por nos lembrar, Senhor, de que nós somos amados, Deus. Não pelo que fazemos, mas pelo simples fato de Cristo ter vindo para dar a sua vida em resgate de nós. Nós te agradecemos pela tua graça. Te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a não esquecer disso. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.